Olá, estamos começando o boletim Marco Antônio Villa. Sempre digo, se você gosta, está inscrito e gosta da estrutura do nosso boletim, da visão de mundo, das entrevistas, etc, e está inscrito, indique a um amigo. Nós estamos quase que daqui a pouco chegando a 700 mil inscritos, né? Que eu acho que é um número muito expressivo de um canal que tem o objetivo de discutir política, história, sociologia, um pouco do mundo jurídico, das questões diplomáticas, né? Dar uma visão geral especialmente do Brasil, mas não só, pondo sempre como foco central a defesa intransigente do Estado Democrático de Direito e da Constituição Cidadã de 1988. Se você está inscrito, indique o canal uma amiga. É muito fácil, o canal do YouTube Marco Antônio Villa, e diga, por favor, para ativar o sininho, que são as notificações que avisa sempre as novas postagens, tá bom? No Twitter podem seguir pelo Villa Marco Villa, Instagram @Marco Antônio Villa Oficial e no TikTok no Marco Antônio Villa Oficial. E lembrar que nós temos dois grupos de apoio, um no Telegram, os grupos de apoio, o outro no WhatsApp. No caso do Telegram, vocês devem se recordar, nós criamos isso no processo eleitoral, tá? No processo eleitoral do ano passado, eles continuam os grupos aí, mas nós não criamos as atividades. Daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Então, basta entrar no Telegram e se inscrever, caso não tenha se inscrito, né? No caso do WhatsApp, a mesma coisa, ou seja, você entra no caso do WhatsApp, no www.professorvilla.com.br e lá fica registrado, portanto, vocês também num grupo de apoio, e nós vamos criar atividades, ainda não deu para, infelizmente, desenvolvê-las, tendo em vista o número de atividades que eu estou fazendo no decorrer do ano, e vou avisar aqui nesse espaço com antecedência para aqueles que estão inscritos, tanto no WhatsApp como também no Telegram, tá bom? Vamos lá então. Bem, eu, claro, sempre tentando, lendo, hoje é aniversário da cidade de São Paulo, né, 25 de janeiro de 1554, padre José de Anchieta, na verdade é o padre Manuel da Nobre, que aquele era o superior da ordem aqui, né, no Brasil. A ordem tinha sido, que compreende Jesus, tinha se fundado relativamente há pouco tempo por Inácio Loyola, e tem uma longa história, não vou contar toda aqui, mas vocês podem acessar no meu Breve História do Estado de São Paulo. É um livro que já teve algumas edições, pena que o livro está esgotado, né? Mas em que eu apresento um pouco essa história inicial da futura capitania, e mais à frente província, e mais à frente Estado de São Paulo, né? Bem, o dia 25 de janeiro portanto, a fundação. Claro que sempre essas datas há um processo de construção histórica, como em todo mundo, em todo momento, não é só aqui, em todo lugar, porque a fundação, aquela história do colégio, o colégio era uma pequena cabana, muito simples, austera, de evangelização dos indígenas, feito pelos jesuítas, etc, mas vamos deixar isso de lado, só lembrar que é o feriado de 25 de janeiro. Quando eu lembro em 25 de janeiro, para mim, a primeira recordação é 25 de janeiro de 1984, Praça da Sé. Aí você vai falar, mas por quê? O que aconteceu na Praça da Sé? Até então, o local das grandes manifestações não era a Avenida Paulista, né? É curioso, isso é um processo histórico, até conversei com um jornalista ontem sobre isso. Era a Praça da Sé, a praça que já tinha sido reformada, ela foi bastante alterada, foi derrubada, uniram com a Praça Clóvis e Bevilacqua e tal, né? E ali foi feito o comício das diretas, efetivamente o primeiro grande comício. Claro que já tinha ocorrido em alguns lugares outros, mesmo no Pacaembu no final do ano anterior, tinha um episódio lá de Curitiba, outro de Goiânia, mas efetivamente, convenhamos, a campanha começou aqui a 25 de janeiro de 1984, né, na Praça da Sé, e aquilo mudou a história do Brasil, mesmo com a derrota na madrugada do dia 25 de abril para o dia 26, da emenda das diretas, já a emenda Dante de Oliveira. Eu tenho até um livro aqui do Dante de Oliveira aqui, com o autógrafo dele e de Domingos Pellegrini. Vou até pegar aqui para vocês, sabe, eu raramente, eu acho que nunca mostrei isso para vocês, né, tá aqui, aqui tem toda a história do Diretas Já, né,
E tem aqui, viu, só para falar mesmo aqui, dos dois aqui tem os autógrafos, tanto do Dante de Oliveira como do Domingos Leonelli, grande cara, grande figura da Bahia, né? Já falecido, nosso Dante de Oliveira, falecido muito jovem, então, e eu participei de alguns debates na época que eles estavam lançando o livro, em 2004, e naquele momento tinha encontrado com eles na Bienal do Livro, se não me engano, e aproveitei lá, falei, não, dá autógrafo aqui, tal. Poxa vida, aquilo foi incrível, como foi histórico, que ele conta tudo, como tudo começou de uma emenda, que ele ficou na fila para ser o primeiro a protocolar, e como aquilo mudou a história do Brasil. A história do Brasil é surpreendente, o Movimento das Diretas já foi aquela coisa fantástica, né? Mesmo com a derrota, criou-se todas as condições para o racha no PDS, o Partido do Regime Militar, surgiu a Frente Liberal, depois unida ao PMDB, com apoio do PDT também, aqui em São Paulo, em agosto, foi lançada a candidatura pelo Colégio Eleitoral Tancredo Neves, como dizia o doutor Ulisses, presidente do PMDB, vamos matar a cobra com seu próprio veneno, o Colégio Eleitoral, portanto, né? Era essa a ideia criada pelo regime militar, e a vitória a 15 de janeiro de 1985, 2 meses depois, a 15 de março, seria a posse, que o destino não quis que assim fosse, né? Porque na noite anterior, no dia 14, Tancredo Neves fica doente e é internado no hospital de base, passa por algumas operações, é transferido para São Paulo, no total foram 7 operações, e acaba falecendo a 21 de abril de 1985. Bem, então quando eu falo no 25 de janeiro, eu me lembro, claro, da campanha das diretas já, que eu queria justamente conversar com vocês, estava olhando aqui todo o noticiário e vendo a questão da repercussão da visita à Argentina, muito importante, porque a reunião da CELAC, que é dos países da América Latina e Caribe, é fundamental a gente fortalecer essa unidade, a discussão do Mercosul, a discussão não da moeda única, da moeda comum, que é outra coisa, né? Nós vamos trazer economistas para discutir isso aqui no canal. Uma coisa é a moeda única, por exemplo, é o euro. Mas entre a criação do mercado comum europeu e a criação do euro foram 45 anos. 45 anos. Então, o que está sendo falado aqui não é moeda única, é uma moeda comum para transações no interior do Mercosul. E tem alguns problemas a questão do Mercosul. Por exemplo, a questão do Uruguai, o acordo com a China, que eu falei a semana passada no Jornal da Cultura, e que agora é um dos temas aqui. Claro que eu falei que parece que ninguém tinha antenado dessa questão. Eu falei no Jornal da Cultura, pode assistir a parte que fala do Mercosul, eu falo que há um problema com um dos primos pobres, que é o Uruguai, pobres não no sentido depreciativo, porque o Uruguai é um grande país, tem uma literatura, tem toda uma história, nada disso. Né? Eu estou falando que, como é um país que tem uma pequena população e tem problemas econômicos mesmo, o desenvolvimento teve uma terrível ditadura, né? E quer encontrar saídas, e uma delas, que é defendida pelo atual presidente, é um acordo com a China, mas que quebraria a questão, pelo que eu entendi, da tarifa comum do Mercosul, e aí não dá. Né? Então tem uma série de questões que precisam ser acertadas, e eu espero, porque o Mercosul é importante fortalecer, e a nossa relação em especial com a Argentina, que é o nosso terceiro parceiro comercial. Bem, a questão que se coloca agora, e a Argentina viveu isso, um terrível golpe militar, a última ditadura militar, né, que começa com Videla, né? E aquela tragédia que foi tudo aquilo passando no meio pela Guerra das Malvinas, e depois vem a redemocração, a eleição do Raul Alfonsín, um grande democrata, Raul Alfonsín, que faz a comissão lá, que vai investigar os crimes da ditadura, que dá no relatório Nunca Mais, que eu tenho ele até ali, né? A edição argentina. O Ernesto Sábato é o presidente, grande escritor, e aí apresenta a tragédia, né, do que foi a ditadura da Argentina, que acho que de todas, assim, nós tivemos tantas ditaduras na América Latina, tenha sido a mais sanguinária, né? E aqui no Brasil nós tivemos no dia 8, agora há pouco tempo, portanto, num domingo, uma tentativa de golpe de Estado e impor uma ditadura militar. Aí eu me lembrei na hora também, né, do episódio que está aqui no meu livro Ditadura Brasileira, e a tentativa de golpe fracassada
do Frota, Silvio Frota, então ministro do Exército, contra Ernesto Geisel no dia 12 de outubro, que era um feriado em Brasília, no dia 12 de outubro de 1977. Ele quis se impor como sucessor do Geisel, quis se impor à força, foi derrotado, né, acabou sendo derrotado. Ele estava como comandante do Exército fazendo política de forma aberta, isso evidentemente não pode, muito menos com um homem sério e que sabia separar a questão militar da questão política, como era o presidente Ernesto Geisel, aquele que chamou o Bolsonaro de mau soldado, né? Aí ele tenta dar um golpe de Estado, que sabe quem eram os seus auxiliares? Quem estava no aeroporto recebendo os comandantes do Exército? O Ustra. E sabe quem era o oficial de gabinete do Silvio Frota? O futuro, então, capitão futuro, general Heleno. Olha, veja as coincidências, né? Depois estiveram com quem? Com o Bolsonaro. Daí o elogio que o Bolsonaro faz a toda a tortura, a toda a repressão, né? Então, o frotismo governou o Brasil, sim, no último quadrênio presidencial, e o pior, pelo voto, e com o Bolsonaro. Mas aqui ele perdeu, no dia 12 de outubro de 77. E depois eles divulgam um documento que o Geisel deixa até que saia, porque havia censura nos jornais no dia seguinte, e tem num livro dele, pavoroso, Ideais Traídos, um livro horroroso, mal escrito para diabo, e ele acusa o Geisel, o Frota, Silvio Frota, ele faz um longo documento, no documento lista vários acontecimentos, afirma que o restabelecimento de relações com a China constituiu o primeiro passo na escalada socialista que pretende dominar o Brasil. Quer dizer, em plena ditadura, o Frota dizia que o Geisel estava levando o Brasil para o socialismo ao restabelecer relações diplomáticas com a China que os Estados Unidos, anos antes, na mesma década de 70, tinha restabelecido, né? Ou seja, a China estava se integrando ao mundo novamente. Isso era importante. Como foi para o Brasil? Como é hoje? Onde tudo começou? Com Ernesto Geisel. E ele dizia que isso levava o país ao socialismo. E diz também que o Brasil tinha simpatia com um país comunista, que era Cuba, olha, o delírio, e que o reconhecimento do governo do MPLA, o Movimento Popular pela Libertação em Angola, o Brasil foi o primeiro país a reconhecer o governo do MPLA, que controlava Luanda no início da Guerra Civil, em 1975, em Angola, diz ele, o Frota, eu cito aqui no meu livro, só é explicável pela ânsia ideológica de prestigiá-lo. E ele defendeu os torturadores no seu manifesto, igualzinho o Bolsonaro. Não é coincidência, dizendo: permitam-se maldosas campanhas de descrédito aos órgãos de informações e segurança, visando apresentar seus componentes como bestiais torturadores, para desmoralizá-los perante a nação. Quer dizer, os torturadores, ele dizia que estavam sendo desmoralizados, olha, se é uma coisa abjeta é a tortura. E ele continua: a complacência criminosa com a infiltração comunista e propaganda esquerdista, em plena ditadura militar, né? Continua, que se revitaliza diariamente na imprensa, no setor estudantil e nos próprios órgãos governamentais, os quais acolhem no momento nos escalões de assessoramento e direção 97 militantes comunistas, que ele teria comunicado ao SNI, que era o Serviço Nacional de Informações. Aproveita para atacar a presença estatal na economia, que ele diz que leva o país para o bloco comunista, segundo ele, é um capitalismo de Estado, está levando o país para o comunismo. Aproveita para fazer vários ataques ao totalitarismo marxista, que o Geisel seria representante. Uma loucura. Aí ele tenta, na verdade, usar toda uma linguagem que o Jorge Videla, que tinha caído em 1976 com o fim da ditadura, não era ele já nesse momento, né? Ele tinha dado golpe em 76, mas, portanto, um ano atrás disso daqui, Jorge Videla, ele usa muito a linguagem do Videla, né? E do Pinochet em 1973, portanto, 4 anos antes, no momento em que você tem as ditaduras mais sanguinárias da história da América Latina. E eu até cito aqui no meu livro a frase conhecida de um general argentino, nessa época, dita em 1977, o general ibérico San Jean. Ele disse o seguinte, em 1977, 2 pontos, abre aspas: primeiro vamos matar todos os subversivos, depois vamos matar seus colaboradores, depois os simpatizantes e os indecisos, finalmente vamos matar
os indiferentes. Fecha aspas. Faço questão de ler, porque esse era o espírito do Frota, desse general argentino Ibérico Sanján, dito em 77. Faço questão, abre aspas. Primeiro vamos matar todos os subversivos. Depois vamos matar seus colaboradores. Depois, os simpatizantes e os indecisos. Finalmente, vamos matar os indiferentes. Fecha aspas. Né? Eles foram derrotados, 11 de outubro de 1977, foram derrotados, mas foram vitoriosos em 2018, pelas urnas. Aqui era um golpe militar, e o Bolsonaro fez um governo no espírito frotista. Não é acidental a referência a USA, a constante, e ter o Heleno ali ao lado, no GSI, o general Heleno, uma das vergonhas do exército brasileiro. Né? Então, aí é isso tudo, vem a pergunta, por que fracassou o golpe de Estado, o golpe militar de Bolsonaro? Aí eu faço questão primeiro de lembrar alguns desses livros. Vamos lá, da nossa literatura latino-americana? Bem, eu podia lembrar do Gabriel Garcia Marques, eu peguei o Tom do Patriarca, mas podia colocar Ninguém Escreve ao Coronel também, para ver como que a literatura trabalhou com as ditaduras aqui na América Latina. Né? Gabriel Garcia Marques, que é Prêmio Nobel de Literatura. Um outro Prêmio Nobel, em 1967, Miguel Ángel Astúrias, é um guatemalteco, né? O Senhor Presidente, também sobre ditadura na América Central, continental, né? Porque temos a insular, né? Aí, um clássico de outro Prêmio Nobel, Mário Vargas Llosa, A Festa do Bode, sobre a República Dominicana, as 3 décadas de Trujillo. É um grande livro, indispensável. E, finalmente, um outro grande livro de alguém que não ganhou o Prêmio Nobel, mas é um grande escritor paraguaio, Augusto Roa Bastos. Eu, o Supremo, sobre o França, que foi lá durante o início da independência paraguaia, entre 1811 até 1840, mais ou menos, o manda-chuva, vamos chamar assim numa linguagem mais vulgar, né, do Paraguai, fechou o Paraguai para ter contato no mundo. Depois vem o pai do Solano Lopes, e depois vem o Solano Lopes em 1862, e pouco depois vem a guerra, 2 anos depois a guerra do Paraguai. Mas aí é outra história, que não está aqui. Né? Então nós temos, eu só citei esses 4, podia citar outros grandes clássicos da literatura latino-americana. Mas fica a pergunta, nós temos uma formação diferente, a América Portuguesa em relação à América Espanhola, que tem uma outra formação, por uma série de razões, né? Que isso vocês podem olhar no meu livro, um país chamado Brasil, a história do Brasil, do descobrimento ao século XXI, um país chamado Brasil, né? A história do Brasil, do descobrimento ao século XXI. Estou com ele aí, não vou levantar agora para pegar. Vou sim, vou pegar, só um minuto. Vamos lá, né? Veja que aqui, vocês observam que aqui é sempre assim, né? Por isso que é bom, como diz o Faustão, quem faz ao vivo é quem sabe mesmo faz ao vivo, né? É esse daqui, né? Um país chamado Brasil, tem várias edições, né? A história do Brasil, do descobrimento ao século XXI, aí vocês vão ver a nossa especificidade. E antes eu tinha feito referência, só para mostrar, já que estava ali também, a esse aqui, ao Breve História, aqui é um quadro belíssimo da Tarsila, né? A Tarsila do Amaral, né? Breve História do estado de São Paulo, e que cada capítulo eu fiz questão de colocar como epígrafe de cada capítulo, tem um prefácio que eu agradeci muito, feito pelo embaixador Rubens Recupero, ministro, embaixador, né? Um prefácio, muito obrigado, sempre agradeci. E aí vem todo capítulo tem como epígrafe um poema do Mário de Andrade, que eu acho, sempre digo, é aquele que melhor simboliza São Paulo, né? E esse Breve História
busca da, né, porque nós não temos história sobre a cidade de São Paulo, que faz aniversário, né, hoje 25 de janeiro, mas sobre o estado de São Paulo tem muita pouca coisa, e eu fiz com muito prazer esse livro, que tem várias edições, me falaram que está esgotado, vamos ver, tem muitos livros meus têm várias edições, estão esgotados, mas eu estou sem tempo para poder tratar da reedição, mas um dia eu faço isso. Mas eu queria justamente colocar assim, por que fracassou o golpe de Estado do Jair Bolsonaro? Que ele estava organizado, estava. A minuta prova isso. E eu mostrei ontem que a minuta foi escrita depois do dia 12, né? Porque eu pego a questão do verbo, do momento da diplomação ocorrida em 12 de dezembro. Portanto, que já tinha ocorrido, não que ocorrerá. Portanto, não foi escrito antes do dia 12, mas depois. Precisa ler bem o documento. Agora, quem escreveu, não sabemos, mas Anderson Torres vai ter de dizer. Estava lá, ele disse que estava lá para destruir depois aquele papel, estava nada. Agora, aquilo foi escrito por jurista. Aquilo não foi escrito pelo Anderson Torres, muito menos pelo Bolsonaro. O Bolsonaro assina com X. Aquilo não foi escrito pela aquela caterva que estava lá no Palácio do Planalto. Não, aquilo foi escrito por jurista. Ou, no plural, juristas. Qual ou quais? Mas saberemos. Eu tenho até uma intuição, mas não vou falar. Eu tenho uma intuição de quem pode ter sido. Vamos aguardar. E isso tem de ser devidamente investigado. Devidamente investigado. Agora, o processo, ele estava fora, né, do Brasil, né, como é sabido, está ainda. Né? Como é que ocorreu? Vocês percebem que a Polícia Militar conduz os vândalos, os ladrões, os radicais bolsonaristas, os nazifascistas, que eu nunca vi isso na minha vida, para a destruição. As forças da ordem estavam com as forças da desordem. Eu nunca vi isso na minha vida. As forças da ordem, a Polícia Militar, a Guarda Presidencial, onde estava, a Guarda Conceição, ninguém sabe, ninguém viu, né? Estava com os desordeiros, conduzindo os desordeiros, e sabia o que ia acontecer. Alguns dentro da PM, e aí tem registrado o Distrito Federal, quando viram aquilo, tentaram defender os próprios da União. Os prédios do STF, do Congresso do Palácio Planalto, que agiram muito bem, são heróis, e têm de ser reconhecidos, hein? Não precisam saber o nome desses heróis, porque eles fizeram de tudo para defender, e passaram por cima deles. Aquele cavaleiro, temos depois de, com mais calma, né, já apareceu tal, mas tem de aparecer, olha, esse aqui cumpriu o seu dever constitucional. Né? E aqueles que não cumpriram, era um golpe de Estado. Liderado pelo Bolsonaro nos 4 anos que ele preparou isso. Ele preparou a massa para fazer o bolo. Mas na hora de colocar o bolo no forno, não era ele que estava colocando, porque ele estava fora. Quem é que colocou? E quem é que iria ver se o bolo estava no momento adequado para retirá-lo do forno? Essa que é a grande questão. Será que eram alguns generais que estavam lá em Brasília? Quem? Eram os coronéis que tinham comando de tropas? Pode ser. E aí eu já disse, ninguém fala, mas aqui tem história. Será que era uma ditadura de coronéis tal qual a Grécia em 1967? É uma possibilidade. As investigações é que podem demonstrar sim ou não, se é verdadeiro ou não isso. Em suma, nós precisamos saber. Achar que foi um movimento autônomo, voluntarista, daqueles que estavam sendo conduzidos, os vândalos, os terroristas, os desordeiros, do QG, do Exército, ali em frente, incubadora de terroristas, segundo o Flávio Dino, ministro da Justiça, estavam sendo levados para a Praça dos Três Poderes, a pergunta que fica: quem é que autorizou tudo aquilo? E quem é que faltou dar o ponto final? No momento que eles estavam tomando os prédios, vim convocar uma rede nacional de rádio e TV, poderia tentar convocar, arrumar um jeito e falar, agora começou a ditadura. Que eles insinuavam isso, o Bolsonaro já tinha dito, aguardem, aguardem, aguardem. Quantos falaram em aguardem? Né? Ou seja, dizendo que algo ia acontecer. A pergunta é, e eu insisto aí com vocês, e usem até a página dos comentários, que vocês comentam tudo bem, são de alto nível, né? Quem era o comandante de tudo aquilo mesmo? Né? Quem é? São os coronéis que tinham comandos de tropa? Ponto de interrogação. Generais? Ponto de interrogação. Comandante do exército? Ponto de interrogação. Jair Bolsonaro? Ponto de interrogação.
Quem? Quem? Era alguém, então, da Marinha? Da Aeronáutica? Acho improvável, pela importância que entre as Forças Armadas tem o Exército. Né? Improvável. Só um momento na história em que a Marinha enfrenta o Exército e ganha, me lembrei agora. 1891, novembro, quando o almirante lá Custódio derruba o Deodoro da Fonseca, que tinha fechado o Congresso, queria impor uma ditadura, e quem assume é o vice-presidente da República, é quem? Marechal Floriano Peixoto. Só estou me lembrando disso, tem até o livro ali, não vou pegar agora que chega, né? Mas está ali, vou pegar, vai, só para mostrar para vocês, um minuto. Onde que está aqui? Aqui, ó. Para mostrar, hoje é o dia do improviso, hein? 2 volumes, é muito antigo, tá? Esse é o primeiro volume, O Governo Provisório e a Revolução de 1893, do almirante Custódio José de Mello, primeiro volume, de 29 de novembro de 1889 a 5 de setembro de 1893, é o primeiro tomo, é uma edição póstuma, tá? Isso daqui, só para vocês verem, é da coleção brasiliana, na época que os livros eram numerados, é o exemplar 1332, tá? E isso foi publicado em 1938. E o segundo volume, tomo, se assim preferirem, né, tá aqui do golpe, vem a data, então, né, e aqui também, e aí vem também foi publicado, evidentemente, no mesmo ano, né, no mesmo ano de 1938. Esse é um exemplar que eu consegui, não é fácil consegui isso aqui num sebo, saudade de poder votar com calma nos sebos, né, procurando dedicar a ditadura e a guerra civil, né, e aí a ditadura ainda quando escrever com semudo. E aqui é o almirante Custódio José de Mello. Bem, esse foi a única vez, tá? Então a questão que se coloca, portanto, a pergunta que eu deixo para vocês aí, veja que aqui sempre vai aparecendo os livros, por quê? Aqui é diferente dos enganadores, né, que eles querem lacrar, fazendo, né, tem uma piada, tem uns caras ridículos aí, tem um aí, inclusive, bem, não vou falar, deixa. A questão que se coloca é isso. Tinha um chefe o golpe, ou chefes. Quem? Quais? Esperamos que a justiça e os inquéritos sob responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes dê essa resposta. Isso é fundamental, né? Porque não é possível esperar que fosse um ato voluntarista. Aquilo veio uma organização maior, que não é o tal de não sei que lá caminhoneiro, o outro de não sei da onde, não. Tinha gente mais acima. E a pergunta é quem é que estava mais acima. Essa é a questão central. É a tal pergunta de $1 milhão. É isso. Agradeço a todos vocês que me acompanharam hoje. Lembro que se você gostou desse, e não está escrito, desse encontro, desse boletim, dessa análise, saindo do lugar comum, como eu tento fazer sempre, né? Você pode, e não está inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você está inscrito, indique o canal a um amigo. Canal do YouTube, Marco Antônio Villa, dica para ativar o sininho, sabe que são as notificações que avisa as novas postagens. Lembro também a vocês que no Twitter eu sou no Vila Marco Villa, Instagram @Marco Antônio Villa Oficial, TikTok Marco Antônio Villa Oficial. Lembro também que no Telegram e no WhatsApp nós criamos grupos de apoio no processo eleitoral. Ainda eu não construí o projeto de como nós vamos trabalhar com os grupos de apoio do Telegram e os grupos de apoio do WhatsApp. No Telegram, se você está inscrito, aguarde. Se você não está inscrito, se inscreva. Vai ser uma coisa bem legal, mas mais à frente, no ano de 2023. Desse lado aqui, os grupos do WhatsApp. No caso do WhatsApp, se você se inscreveu, muito obrigado. Se você não se inscreveu, entre no www.professorvilla, tudo junto, villa com 2 L's.com.br e se inscreva. Lá vocês encontrarão, portanto, a forma de se inscrever e as atividades, eu vou avisar aqui, quando é que nós vamos começar. Agora não dá, porque eu estou lotado de coisas para fazer, tá? Mas vai ser bem bacana, certamente vocês vão gostar. E os nossos encontros, claro, sempre aqui pelo meu canal no YouTube, as entrevistas. Estou terminando aqui de estruturá-las aqui, nós vamos ter entrevistas refletindo sobre essa conjuntura tão complexa que nós vivemos. Eu gostaria, aproveite e faça um bom debate, por que fracassou o golpe militar de Bolsonaro. Nos encontramos amanhã, até!